Fala galera, tá começando mais um Nos Termos da Lei, podcast onde quase tudo depende. Hoje aqui com um amigão meu de longa data aí na advocacia, doutor Nelson. Tudo bem, Nelson? Como que você tá? Beleza, Paulo. Tô muito feliz de estar aqui com você, conhecendo seu estúdio. Eu fico feliz. Já acompanho você aí há muito tempo, desde quando nos conhecemos na advocacia, no ambiente de ordem, né? Sim. E é uma felicidade imensa ver aí o crescimento do seu trabalho, conhecer esse estúdio aqui magnífico, de qualidade e participar aqui nos termos da lei. Fico feliz. Inclusive, já estendo o convite quando vocês quiserem aí da parte do AB gravar alguma coisa, tiver precisando do espaço, pode contar comigo aqui que vocês vão fazer excelentes gravações. Contaremos. E, pessoal, o Nelson, ele é um advogado aí que eu tenho um prestígio muito grande, apesar de ser um jovem advogado. Aliás, a gente tem que acabar com essa coisa de que, porque é um jovem advogado que talvez ele não tenha tanta qualidade. Quem é bom é só os advogados de cabelinho branco e aqueles terno, usando terno Armani, ou se for trabalhista, não, um terno de repente amarelo, roxo, marrom, né? Então ele é um destaque aí para mim na advocacia. Sempre quando eu tô com alguma dificuldade, às vezes a gente conversa. Então ele é um advogado da minha confiança. Ele tem o escritório próprio dele de advocacia. Hoje ele é conselheiro da OAB também, né? Nelson está desenvolvendo um trabalho dentro da OAB. E a gente vai conversar um pouquinho então hoje sobre justamente a OAB, entender um pouquinho como funciona. Tem um projeto de empreendedorismo dentro da OAB bem bacana que vocês estão tocando. Então, vamos conversar um pouquinho aí sobre a OAB, entender um pouco, fazer o pessoal entender um pouco, né? Importante. Vamos sim, afinal, para que serve a OAB? Porque, quando eu estava dentro da faculdade, né? Primeiro eu pensei em ser juiz e depois eu falei, não, o negócio é ser advogado. E aí tem a OAB, mas eu nunca entendi direito. Para que serve essa OAB? É só para eu fazer o meu registro profissional, mas também direto a gente vê na TV, a OAB entrou com tal medida, a OAB se manifestou sobre não sei o quê. Qual que é hoje o papel da OAB dentro da nossa sociedade? Olha, a OAB, Pablo, infelizmente, ainda no imaginário da advocacia como um todo e até da própria sociedade, infelizmente ainda é tido como, primeiro, uma barreira para a pessoa poder advogar, em razão do exame de ordem, né? Tão dito exame de ordem, com os critérios que são propostos pelo Conselho Federal da OAB no quesito da dificuldade ou da seleção para o exercício da advocacia. Então, primeiro, no imaginário comum, a gente tem a OAB como uma barreira, como um problema a ser superado para que a pessoa possa ser advogada. E depois que a pessoa passa no exame de ordem e se torna efetivamente um inscrito nos quadros da ordem, infelizmente a OAB ainda vem à memória como um outro problema, que passa a ser o boleto, que é a anuidade da OAB. Nem me fale, não vou lembrar. Exato, que é a anuidade da OAB. E a gente vem trabalhando para demonstrar que a OAB é muito mais do que esses dois problemas, de acesso e de manutenção no trabalho da advocacia. A OAB é uma instituição que tem uma história de mais de 90 anos, pelo menos, só a título de exemplo aqui no estado de São Paulo, e que tem uma história que caminha ao lado, para e passo, com a história do próprio constitucionalismo. Nós temos a OAB como uma casa, não só do advogado, mas como uma casa de cidadania, porque é através da OAB que as políticas de garantias, de prerrogativas dos advogados e de políticas que garantam o direito de defesa, que essas políticas são efetivadas, que essas políticas são colocadas em legislação e que no resultado disso tudo só favorece o cidadão que pretende a defesa de seus próprios direitos, da sua liberdade, do seu patrimônio, das suas relações familiares. E nesse plano de fundo do que é a OAB, a gente tem a instituição que a gente vota a cada 3 anos, elege uma diretoria, um conselho, que decide, discute, propõe, altera, cria, extingue coisas relacionadas à advocacia, né? A gente tem um emaranhado de comissões, cada uma no seu viés, que pode impulsionar
essas políticas institucionais em cada uma das áreas, uma comissão de advocacia trabalhista, uma comissão de direitos e prerrogativas, por exemplo, uma comissão do exame de ordem, comissão de direitos humanos, e que vai muito além da própria atividade do advogado, mas faz com que a ordem atue nos assuntos da sociedade, nos seus mais diversos ramos, como uma garantidora de direitos e de cidadania. Né? Então, pelo que você falou, a OAB é basicamente um megazord dos advogados. Né? Exato. Então tem os advogados que cada parte compõe o megazord, e aí quando o bicho pega, entra o megazord para defender uma coletividade de pessoas, de direitos, por exemplo. Então, né? É isso mesmo. Só para vocês entenderem a estrutura, né? Para vocês entenderem a estrutura, a OAB ela tem um desenho institucional muito parecido com a própria federação, né? Nós temos o Conselho Federal, que é a OAB nacional. Nós temos em cada um dos estados as OABs seccionais. E nós temos aí já em cada um dos estados uma subdivisão. Ela não é estritamente municipal, mas muito próximo do que se parece com o âmbito municipal, que são as subseções. Para você ter uma ideia, nós temos no estado de São Paulo mais de 250 subseções da OAB. Por exemplo, a subseção de Ribeirão Preto, a subseção de Campinas, a subseção de Presidente Prudente, por exemplo. Né? E na capital nós temos as subseções regionais, por exemplo, a subseção de São Miguel Paulista, de Itaquera, do Ipiranga, de Pinheiros. E cada uma dessas subseções também tem a sua própria diretoria. Então veja que o advogado ele pode se socorrer desse megazord em âmbito local, na sua subseção, em âmbito estadual, na seccional, com os 160 conselheiros e a diretoria, e, em última instância, no próprio Conselho Federal da OAB, que é aquele âmbito muito mais próximo das questões de âmbito nacional, né? Porque justamente tem a sua sede no Distrito Federal, próximo das Cortes Superiores e do próprio governo. Né? Então, esse é um megazord subdividido em Conselho Federal, Conselho Estadual e subseções. E como você vê hoje a OAB na questão de ouvir os problemas dos advogados? Você acha que hoje a gente tem uma OAB mais ativa nesse sentido? Ou o que você acha que dá para ter de melhorias? Porque uma reclamação que eu sempre ouvi, né, quando eu comecei a me formar, é que os advogados se dirigiam para a OAB e muitas vezes ninguém estava nem aí para os problemas de fato que os advogados relatavam. Né? Eu mesmo já tive, por exemplo, problema dentro de fórum, com juiz e tal, e a sensação que eu tive, isso há muito tempo, tá? Não estou falando de recente, mas era que eu simplesmente relatava algum problema que eu tinha e beleza, eu ficava por isso mesmo. Como está hoje essa questão dentro da OAB? Olha, a gestão de ordem, ela vem de uma crise de representatividade que não é própria da OAB, mas que reflete uma própria crise de representatividade na política partidária, por exemplo. Né? Uma prova disso é que nas últimas eleições da OAB nós tivemos, inclusive na última, um número de abstenção gigantesco. As pessoas não estão se interessando mais, ou pelo menos não estavam até a última eleição, de participar das coisas da ordem, das decisões, sequer da própria eleição da diretoria, do conselho. A maioria dos advogados, infelizmente, se viu distante, não se viu representado e, consequentemente, se viu desinteressado em participar das questões de ordem, esse sentimento que você relata. E aí a gente vê um esforço muito grande e uma dedicação da atual diretoria, da Patrícia Vanzolini, do Leonardo Sica, Alexandre de Sá Domingues, Johnny Almeida, Dani Magalhães e de todos os outros mais de 150 conselheiros, numa campanha de aproximação do advogado com a ordem. Vou dar alguns exemplos, tem vários. Mas, por exemplo, antes, para se participar das comissões da ordem, era necessário uma indicação política. Uma indicação ou de um conselheiro, com a necessidade de uma aprovação de um presidente de subseção,
Então isso criava algumas barreiras fisiológicas, políticas muito grandes para o advogado participar e se ver parte, né? Ter o senso de pertencimento da instituição. Agora, por exemplo, não tem mais. Agora, para qualquer advogado que queira participar de qualquer das comissões da ordem, foi lançado um edital em que você, Pablo, sem precisar conhecer nenhum conselheiro, nenhum diretor, nenhum amigo dentro da ordem, pode se inscrever para participar das comissões que te interessam. Exemplo, você gosta de direito digital? Você vai lá por sua conta e se inscreve e vai ser um membro da comissão de direito digital. Vai participar das reuniões, vai discutir as coisas afetas a esse ramo de direito e vai cada vez mais se aproximar da ordem. Então, esse é um primeiro passo. Um segundo passo, por exemplo, você fez uma reclamação, tive problema com juízes e tal. Foi um fortalecimento da própria Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, que é uma das principais, a que garante, a que luta pelo exercício da própria profissão, né? Para você ter uma ideia, foram recriadas algumas vice-presidências da Comissão de Prerrogativas específicas, temáticas, para algumas áreas de extrema relevância. Por exemplo, a vice-presidência da Comissão de Direitos e Prerrogativas para a área da jovem advocacia. Eu tenho a honra de ter sido nomeado vice-presidente junto com a minha amiga Fernanda Rasolevicius, sob a presidência do Dr. Luiz Fernando Pacheco, que é um símbolo, inclusive, de luta pelas prerrogativas. E essa comissão visa engajar, ensinar, discutir, multiplicar prerrogativas para geração de jovens advogados. Nós temos vice-presidência de prerrogativas, por exemplo, para a área da mulher advogada. A gente sabe que no nosso estatuto nós temos o artigo 7º que trata das prerrogativas profissionais e o artigo 7º-A que trata das prerrogativas das profissionais da mulher advogada. Da gestante, por exemplo, que precisa redesignar uma audiência, por exemplo. Um exemplo. E nós temos uma vice-presidência para essa área. Assim como temos uma vice-presidência dos direitos de LGBT, nós temos uma vice-presidência para as questões raciais, nós temos uma vice-presidência para cada área do direito, uma vice-presidência específica para o direito previdenciário. A gente não sabe como é uma ofensa prerrogativa num posto do INSS, por exemplo. Tal como um advogado previdenciarista não vai saber como é uma ofensa prerrogativa em um parlatório de uma penitenciária. Então nós temos uma vice-presidência para isso também, uma vice-presidência para a sala de Estado Maior, uma vice-presidência para a advocacia do Tribunal do Júri, onde são muitas vezes violadas as prerrogativas, né? Então nós temos uma política de fortalecimento das prerrogativas profissionais muito forte, justamente para o advogado não ter um problema com o juiz e se sentir desamparado. Sim. Seja esse juiz de qualquer ordem, de qualquer tribunal, de qualquer das matérias. São só dois exemplos assim, muito básicos para a gente demonstrar esse esforço de aproximação do advogado com a instituição. Eu achei fantástico tudo isso que você falou. Eu não sabia que tiveram essas mudanças, porque quando eu participei da comissão da Jovem Advocacia, há muito tempo atrás, inclusive foi onde a gente se conheceu, ainda era esse esqueminha de você ter que ter uma indicação, acho, e aí você ter que mandar seu currículo, ter que ser aprovado, o que na realidade é um absurdo, né? A OAB deveria ser para todos os advogados, e justamente por ter esse esquema de comissões de várias matérias, esse é interessante para o advogado participar, poder discutir, crescer profissionalmente, fazer network com outros advogados e fomentar a discussão. Isso daí é inegavelmente que traz um enriquecimento para dentro da advocacia. E, muito legal saber que não é mais assim, você pode simplesmente demonstrar interesse e já entrar dentro da comissão. Porque é o problema que tem muitos jovens advogados, às vezes mesmo quando a pessoa está na faculdade de Direito, fala, vou me formar, e agora, né? O que eu vou fazer? Então tem as comissões que vão te dar um caminho, você vai conhecer advogados mais experientes, muito legal. Então que hoje tem essa integração mais fácil, né, de ser feito, de você entrar dentro das comissões. E a OAB também eu sei que promove diversos projetos também, não só as comissões em si, né? A gente estava comentando aqui, antes de começar a gravar, que hoje tem um projeto muito legal que a OAB desenvolve junto com o Sebrae, né?
Sim, isso foi uma promessa de campanha da Patrícia Vanzolini, do Leonardo Sica, junto com o Tirso Meirelles, que é presidente do Sebrae, que pretendia dar noções, conhecimento, capacitação de empreendedorismo para a advocacia. E isso foi cumprido no primeiro dia de mandato dessa gestão. Nossa, foi, inclusive, o primeiro ato de gestão da Patrícia foi assinar justamente o convênio com o Sebrae para implementar o projeto Advocacia Empreendedora, que eu também tenho o prazer de ser um dos coordenadores, junto com o Afonso Paciléu, que acredito que você conheça, um advogado extremamente conhecido, justamente na área do empreendedorismo, palestrante, em âmbito nacional, né? E a gente tem desenvolvido esse trabalho muito, muito legal de levar conhecimento de empreendedorismo para a advocacia. Nós temos acontecendo, inclusive agora, a primeira turma estadual, é uma turma piloto, é a primeira turma, mas que já teve mais de 1.300 inscritos para ser capacitada de empreendedorismo. São 6 encontros nessa primeira turma e com as pessoas mais bem capacitadas para ensinar mesmo a respeito disso, que são os consultores do Sebrae. O pessoal que já tem expertise, tem já na veia há anos o conhecimento técnico necessário para colocar gestão empresarial nos escritórios de advocacia. Então, só algumas aulas para a gente ter uma noção. A gente tem aula de planejamento estratégico, que falta para muitos advogados. Aula de gestão financeira. Nossa, maravilhoso. A gente não aprende nada disso, né? Não aprende nada. A gente tem algumas aulas, por exemplo, uma bem específica e bem legal, que é sobre empreendedorismo feminino, cuja coordenadora dessa área no projeto é a Anne Williams, que é uma referência de empreendedorismo social e de empreendedorismo feminino. Né? Sim, ela é esposa, inclusive, do Nelson Williams, que é outra referência de empreendedorismo, ele tem uma história, né, muito conhecida a respeito disso, que o levou a ser o maior escritório da América Latina hoje, com um filial em cada uma das capitais do Brasil, com mais de 13 mil clientes, pessoa jurídica, ativos. Então, assim, a gente tem um time de primeiríssima qualidade lá, com os consultores do Sebrae, com o Afonso, com a Anne, tudo sob ali as diretrizes do Tirso Meirelles e da Patrícia Vanzolini. Nós temos começado a colher, na verdade, os bons frutos desse projeto. A gente tem uma esperança assim, de que essa leva de advogados que se capacitar no projeto de advocacia empreendedora multiplique isso e a gente tenha cada vez uma advocacia mais forte, né? Advocacia respeitada. Um advogado, uma advogada que tem essa noção de que o empreendedorismo veio para ficar na advocacia, certamente vai ter os seus frutos colhidos também. Porque não adianta só você achar que você vai abrir o seu escritório porque você é um bom advogado em tal área. Isso daí não quer dizer nada. Às vezes isso pode significar que você vai ser um bom advogado funcionário. E isso não tira o mérito de ninguém, pelo contrário. Não é porque a pessoa é CLT, é um associado, que ela é menos que alguém. Isso é uma questão de perfil. E com esses projetos aí, a gente consegue ajudar o advogado a entender se de fato ele tem perfil para isso, porque não é só advogar, é trabalhar também com gestão, como você estava falando, né? Então, por exemplo, eu sou contador também. E hoje eu tenho alguns clientes que são escritórios de advocacia. E, cara, para mim tem certas coisas que são muito simples, assim, às vezes até óbvias. Mesmo antes de eu ser contador, eu sempre gostei da área de investimentos e tal. E agora, atendendo advogados, eu percebi que tem uma deficiência gigantesca dos advogados que não sabem o mínimo de contabilidade, eles não sabem muitas vezes o que é dividendos, né? Então eu faço muitas reuniões, isso é super comum, o advogado fala, como que eu posso tirar dinheiro de dentro da minha empresa? Aí você tem que explicar que tem um regime de prolabore, você também pode ter dividendos, tem que fazer escrituração. Os caras não sabem, não têm a mínima ideia de nada, assim, de como fazer a gestão do escritório. Você está falando isso, Pablo, por exemplo, a primeira aula da turma estadual, foi eu que ministrei, foi justamente sobre
os benefícios da constituição de uma sociedade na advocacia. Falando especificamente sobre a sociedade unipessoal, né? Sim. Que é do autônomo, do advogado sozinho. E assim, os números, por mais básicos que sejam, né, em relação à incidência tributária comparada entre um autônomo pessoa física e um autônomo pessoa jurídica, são estarrecedores. É absurdo. É absurdo a tributação de um advogado na tabela progressiva do imposto de renda comparada à do Simples Nacional, por exemplo, né, que é onde está encaixada a maior fatia, na verdade a grande maior fatia da advocacia. Né? Até 180 mil, que é a primeira faixa, você paga 4,5% de imposto. Se não tiver folha. Se tiver folha, aí tem o CPP, contribuição patronal e tal, mas normalmente o cara começa sem folha e tal, paga 4,5%, né? Exato, e se fosse na pessoa física, seria... já ia começar no 7,5%, né? Não, mas nesse exemplo, por exemplo, de um advogado que ganha 15 mil por mês, o exemplo que a gente deu, ele vai para 27. Sim. Né? Aí tá ferrado. Pois é. Só não vale a pena, o seu contador pode confirmar essa informação ou desmentir, só não vale a pena a pessoa se formalizar como um advogado pessoa jurídica se ele ganhar até 1.900 por mês, 1.800, que é abaixo do piso, né? Isso, que vai ser isento. Exato. Mas mesmo para quem ganha até 1.900, se tiver esperança de ganhar mais, já vale a pena você formalizar, né? Já vale a pena. Essa advocacia. E outra coisa, dá cara de empresa para o seu negócio. Você já tem um CNPJ, você já começa a ter acesso a produtos exclusivos do CNPJ. Você já tem uma maior credibilidade quando você vai assinar o próprio contrato de prestação de serviços advocatícios. Que o cliente vê lá que, está te contratando, mas está contratando um CNPJ, está contratando uma pessoa jurídica, alguém que teve pelo menos a preocupação de formalizar ali a sua advocacia, né? E não importa se você advoga da sua casa, se você advoga de um coworking, é importante que você demonstre nos detalhes para os seus clientes que você é sério e que você se preocupa com as formalidades mais básicas, como por exemplo essa, se tornar uma empresa, né? Sim, eu nem sei se eu posso, eu acho que eu posso falar isso, mas... Você pode tudo, né? O podcast é seu, tá? O microfone é meu? O microfone é seu. Fiquei igual outra pessoa. Mas acho que ele me imagina, é que eu não vi ele repostando, comentando com ninguém, mas não tem problema. Hoje eu tenho um mentor que é o Felipe Veiga Barreto, sabe? Não do conheço. BVA. Do BVA? Já ouvi falar. Então, do BVA. Pra mim é um dos maiores escritórios point que está em ascensão, assim, né? Escritório de médio porte, mas que eu admiro muito, tanto que o cara é meu mentor, né? Ele é um dos sócios do escritório e ele me falou uma coisa que é muito verdade. Em uma das sessões de mentoria que eu tive com ele, ele falou... Cara, para você conseguir cobrar bem dentro do seu escritório, você tem que dar aparência de que tudo é caro, assim. Ele não usou com essas palavras, mas ele falou, você tem que investir dentro do seu negócio. Então tudo conta. Você tem uma sala de reunião legal, seu escritório está localizado num lugar legal, você tem aquela maquininha de café, você tem um mini croissant, tudo isso é um valor agregado para dentro do seu escritório, porque o cliente ele vai entrar no seu escritório, vai ver toda essa estrutura, ele vai falar, opa, isso daqui não é barato, né? Isso não é barato. Então, quando você cobrar do cliente o valor X, ele já vai estar meio esperando, ele sabe que aquilo lá não é um serviço barato, diferente se você não investir dentro da sua empresa de advocacia, que o pessoal fala que não, mas é uma empresa, não adianta. Então, precisa ter de fato esse profissionalismo, esse investimento, que eu acho que é o que os advogados não entendem, porque a gente não tem muito esse contato, né? De fato, se você tem um CNPJ, é outra coisa. Tem empresa que não vai te contratar se você não tiver CNPJ, né? Exato. Você vai perder oportunidades aí dentro da advocacia. Exato, e você estava falando de um ponto muito interessante, que é o marketing não digital, porque depois que
a gente teve o advento do marketing digital, muito se esqueceu do que não é digital, né? Do que não é Instagram. As pessoas tendem a resumir o marketing em posts de Instagram, uma página legal, ou no Google. E o marketing, ele é muito mais amplo. O marketing é desde a fachada do seu escritório, para a recepção do seu escritório, não a recepção física, mas até mesmo a forma de recepção que a pessoa recebe quando vai ser atendida por você, desde o café que você serve a ela, enfim, tudo isso também é marketing. E o marketing é uma das chaves principais do empreendedorismo. Mais do que você ter conhecimento técnico, mais do que você ter dedicação, trabalho, é importante que as pessoas saibam sobre você. As pessoas precisam saber. Você é um advogado, que você oferece produtos jurídicos de qualidade, porque ninguém vai brotar na cadeira do seu escritório, né? Exatamente. As pessoas precisam ter esse conhecimento também. Claro que dentro dos limites éticos, a gente tem aí um código de ética que impõe uma série de limites, mas eu tenho dito, Pablo, que para o bom advogado, para a pessoa que se capacita, que estuda, que tem condições, ele não precisa em nada ferir os limites do código de ética. Se ele fizer um conteúdo informativo de qualidade, ele se torna uma autoridade, independente de qualquer coisa. E vai colher também os frutos da sua autoridade, da sua dedicação, do seu trabalho. Indo um pouco para a parte do marketing que a gente está falando, eu sempre fui muito crítico com essas restrições que a OAB tem. Só que depois, vendo como é hoje que funciona o marketing, né, o que mais funciona é o marketing de conteúdo. Não é aquele cara que faz um post falando, não, meu serviço é X. Esse daí é o pior que tem, entendeu? É tipo como se fosse uma panfletagem digital, né? Hoje o que a gente vê, os maiores players aí são os que estão conseguindo fazer um conteúdo bacana. Então, por exemplo, hoje, se a gente pegar na área de finanças, que é uma área que já está mais amadurecida hoje, a gente tem a Natália Arcuri, tem o Thiago Nigro e uma porrada de outros, né? Já é um mercado mais maduro. E eles são basicamente marketing de conteúdo. Eles não entram no story e falam, pessoal, contrata minha assessoria financeira por R$100 por mês, tal. Não, eles vão produzindo conteúdo, vão respondendo caixinha. Pega, por exemplo, você conhece o Ícaro de Carvalho? Sim. Sabe quem é? Sim. Pô, o cara é uma referência do marketing digital e ele basicamente não faz um stories falando compre meu curso, entendeu? Entre no meu curso. Sim. É só, de fato, entregando. Sim. E hoje, apesar de eu achar que poderia liberar algumas coisas, eu acho que já não faz tanta diferença, porque a partir do momento que você entende que você tem que produzir conteúdo, é isso que vai trazer clientela, o que vai mudar? Você alterar o código de ética para falar, não, tá tudo liberado. Porque não vai adiantar, não é isso que vai trazer cliente, né? A gente fazer o que a gente está fazendo aqui, batendo um papo, produzindo um podcast. Eu concordo tudo com o que você diz, né? A gente tem uma crítica muito grande, sim, aos critérios estabelecidos no Código de Ética, né? Especialmente porque ele ofende, ele limita muito mais o jovem, muito mais quem está começando, muito mais o pequeno do que o grande escritório. Sim. Né? É uma barreira a ser vencida por quem está embaixo. Porque quem já está em cima já está estabelecido, já tem os seus clientes, já tem a sua rede de contato, as pessoas já sabem quem é um advogado, e esses limites acabam meio que limitando os mais jovens mesmo, quem está começando, quem não tem cliente, quem precisa ser conhecido, né? Mas você falou tudo. Eu acho que o marketing de conteúdo é uma realidade e é onde os jovens, onde as pessoas que estão começando precisam se amparar. É demonstrar conhecimento. Você não precisa de muito. Se você fizer um vídeo, um artigo-vídeo, né? Um vídeo-artigo de determinado assunto do direito, você já vai estar demonstrando conhecimento. Agora imagine se você fizer isso todo dia, durante algumas semanas, sobre determinado assunto. Então, hoje eu vou falar sobre divórcio, amanhã eu vou falar em 1 minuto sobre
alienação parental, no outro dia eu vou falar sobre guarda, no outro dia eu vou falar sobre alimentos, no outro dia eu vou falar sobre alimentos dos avós. Se você fizer isso por 2 semanas, eu tenho certeza que alguém já vai te ver como uma autoridade de direito de família. E se ela precisar de alguma coisa de direito de família, o seu nome, a sua imagem vai ser o primeiro a vir na mente dela. Porque esse é o marketing de conteúdo. É o marketing que você demonstra conhecimento. Sem precisar incentivar a pessoa a te contratar, sem falar que você entrou com uma ação e ganhou, sem precisar. Você vai se tornar uma autoridade no assunto e vai estar alcançando o seu objetivo, né? Eu até acho que hoje, na realidade, o jogo virou, né? Que você comentou, isso prejudica muito, essas restrições do Código de Ética sobre marketing, prejudicam muito o jovem advogado. Mas eu acho que virou. Porque antes desse advento da internet e redes sociais, de fato, não tem o que falar, prejudicava muito, porque como que você ia mostrar que você é advogado, mostrar seu trabalho, não tinha nenhuma ferramenta. Hoje você tem as redes sociais. E então a gente pode produzir esse conteúdo que a gente está produzindo aqui e a gente vê que os grandes escritórios não fazem isso, ou fazem de uma forma esporádica ou de uma forma muito corporativa. Muito institucional, né? Institucional, exato. Você vê que o pessoal que está despontando dentro do direito nessa parte de redes sociais e está tendo uma ascensão muito grande, são caras que não são de grandes escritórios. Muitas vezes é um cara que começou sozinho lá, não é? É aquilo, né? Que as pessoas se conectam com pessoas, né? Exato. Então tem até uma vertente aí nesse estudo do marketing digital que diz que o seu perfil no Instagram não tem que ser o perfil do seu escritório. Isso. Tal advocacia, ou advogados associados, endereço tal, lugar tal. As pessoas falam que o maior retorno vai ser quando as pessoas se identificarem com a pessoa do advogado, né? Isso. Que é aquilo de pessoas se conectam com pessoas. E que grandes escritórios já não tem mais essas pessoas, né? Ainda é o nome de uma instituição, de uma corporação. E aí, geralmente investem num marketing corporativo em que é aquela foto, sabe, comprada de um banco de fotos que é um... Sim, horrível. É muito artificial. É um gringo photoshopado que, tipo assim, não tem nada a ver. Nem parece um brasileiro. Exato, pois é. Exato. Não, é terrível, concordo 100% com você. E, cara, eu sei que você tá com um tempo apertado, aí tem muito compromisso e tal, mas diante do que a gente falou, tenho até uma sugestão para você debater com os colegas lá na OAB depois. A gente falou tanto, né, da importância do empreendedorismo, do marketing, tudo. Eu acho que seria incrível se a OAB, não sei se já tem, você pode já trucar aqui, não? Opa, pera, se eu souber. Eu acho que a OAB podia investir em algum projeto ou numa comissão de comunicação, mas de comunicação no sentido de ensinar o advogado a se comunicar. Porque, por exemplo, hoje eu faço assessoria de comunicação, tem uma assessora de comunicação que é uma fonoaudióloga. Então a gente trabalha a minha comunicação, expressão corporal, voz, expressão facial, uma série de coisas, sabe, que faz a diferença hoje nesse mundo de redes sociais. Acho que talvez seria um projeto legal, ensinar um pouquinho, né, igual tem esse projeto com o Sebrae, às vezes a gente tem alguma ferramenta dentro da casa que vai ajudar os advogados a se comunicarem melhor. Tem algo que não é propriamente isso, mas eu acho que se aproxima, de certa forma, que é um projeto também muito, muito legal, que é coordenado pelo conselheiro Eduardo Ferrari, que é de Guarulhos, conselheiro Ferrari de Guarulhos. Ele coordena um projeto chamado Oficina da Advocacia. Certo. Essa Oficina da Advocacia são algumas aulas que já estão em fase final de gravação e que dão um pacote para o advogado quando ele pega a carteira do básico que ele precisa para começar a advogar. Vou dar um exemplo. Tá. Imagine que você pega a sua carteira lá na ordem, e agora? Agora você faz inscrição na oficina e você vai ter uma aula sobre ética, uma aula sobre prerrogativa, uma aula sobre como funciona a OAB, uma aula sobre as comissões, uma aula sobre marketing, na verdade não uma, mas 2 aulas sobre marketing. Você vai ter aula sobre as mais diversas áreas
que um advogado precisa ter que não aprende na faculdade. E lá tem algumas coisas parecidas com essa da comunicação, legal. que é um emaranhado. Claro que lá não se aprofunda em cada uma dessas matérias, né? Para isso nós temos a Escola Superior de Advocacia, com as aulas em específico, das mais variadas também, que é inclusive agora coordenada, dirigida, na verdade, a Escola Superior de Advocacia pelo Flávio Tartucci. E também está fazendo um trabalho incrível, magnífico. Mas que já dá para o advogado gratuitamente um cenário, assim, um panorama geral do que ele precisa para advogar, dentre as quais a gente tem alguma coisa parecida com os atributos que um advogado precisa, como o da comunicação. Nossa, show de bola, eu não sabia desse projeto, mais um. Isso não está lançado, isso tá, é porque a gente está com 4 meses de gestão na ordem, né? Mas isso já foi, assim, eu acho que a maioria das aulas já foram gravadas. E olha que legal, as principais matérias, as primeiras, foram matérias gravadas pelos diretores. Pela Patrícia Vanzolini, pelo Leonardo Sica, pelo Alexandre de Sá, ele dá de prerrogativas, por exemplo. Que era justamente para aproximar, lembra aquela conversa? Sim, exato. Para aproximar o advogado da própria diretoria, porque antes era aquela coisa, o presidente da OAB era alguém muito distante, alguém inacessível, alguém... As pessoas nem sabiam, na verdade, exato, as pessoas nem sabiam o nome do presidente da OAB, né? E a gente tem essa preocupação aí de não só aproximar, mas de ensinar, de estar perto do advogado nos assuntos que lhe interessam, como esses de capacitação. Muito bom tudo que você me falou, tinha muitas coisas que eu não fazia ideia dos projetos, então a gente vê que só não consegue quem não quer, né? Porque a OAB está aí de portas abertas, com excelentes projetos, mais integrativa do que nunca, né? Sim. E, você quer deixar um recado final aqui para o pessoal dentro do podcast? Quer fazer algum convite? Eu quero fazer um convite. Então vamos lá. A gente se conheceu na Comissão da Jovem Advocacia, né? Na Comissão da Jovem Advocacia. Há alguns anos, né? Bons anos. Quando Vamos éramos jovens. Quando éramos jovens advogados. Então, agora a gente está com uma comissão da advocacia muito, muito ativa. Quem está presidindo é nosso amigo Guilherme Cirilo, que é conselheiro seccional também, e que deu assim, uma cara nova para a Comissão da Jovem Advocacia. Hoje é uma comissão de nível estadual de fato. Não se resume só aquelas nossas reuniões presenciais, mas ali na Praça da Sé. Agora a Comissão da Jovem Advocacia, ela tem membros de todo o estado de São Paulo, justamente porque não precisa mais da bênção do presidente, da subseção para ser membro. Então, muita gente participando, muita gente legal. E a partir de um trabalho iniciado na Comissão da Jovem Advocacia, a gente tem inclusive um Conselho Estadual de Jovens Advogados. Não só para executar projetos agora, mas para votar, decidir coisas, claro que com natureza consultiva, para o Conselho Seccional deliberar a respeito das questões da advocacia que impactem para o jovem advogado e para a jovem. Então, de repente, se alguém que esteja nos ouvindo esteja começando na ordem, tenha pegado sua carteira, faz a advocacia empreendedora, faz a oficina da advocacia, se inscreva nas comissões e, principalmente, participe da comissão da Jovem Advocacia, que eu tenho certeza que vai te dar contatos, você vai conhecer pessoas legais como nós nos conhecemos lá. Exatamente. Você vai conhecer matérias do direito e se aproximar delas para o seu dia a dia na advocacia. Eu tenho certeza que é um primeiro passo para você se aproximar, como nós dissemos também, da própria ordem dos advogados, e para ela deixar de ser simplesmente o seu boleto. Não, maravilhoso, maravilhoso. Nelson, obrigado por ter participado desse podcast, irmão. Foi incrível, dicas valiosas, né? Revelando, porque a gente sabe que os advogados, muitos não sabem de um terço das coisas, metade das coisas que você estava falando, né? Então, super legal a gente trazer essa informação para a advocacia, para as pessoas entenderem um pouco da atuação da OAB, né? Como que funciona. Show de bola, espero que vocês voltem aqui outras vezes para a gente discutir outros temas, traga atualizações da OAB para a gente também, e vai ser uma honra te receber novamente aí.
O prazer é todo meu, fico muito feliz aí de te acompanhar. Você que é um empreendedor, né? Não só na advocacia, mas no ramo empresarial, na própria contabilidade. Eu aprendo e rio muito dos seus posts no Instagram e eu estou sempre à disposição. Parabéns mais uma vez pelo seu estúdio, pelo podcast, pela qualidade do seu conteúdo, né? E eu tenho certeza que é só o começo aí de um caminho de muito, muito sucesso. Estou aqui, vou te indicar uns nomes aí para você trazer aqui alguns amigos também. Por favor, vamos movimentar esse podcast aqui. Tamo junto. Fechou, valeu gente, obrigado vocês que ouviram a gente pelo Spotify ou enfim, outras plataformas, que acompanharam a gente pelo YouTube. Deixa seu like, deixa o comentário, compartilha pacote completo e a gente se vê no próximo episódio. E marca a gente lá no Instagram também, nk.dv e o Pablo. E o @ vou deixar na descrição aqui, @Pablo_Martins com 2 N's. Seguem a gente lá nas redes sociais, beleza? Valeu, gente. Até a próxima.